Fala aí, torcedor alvinegro praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, chegou o dia do jogo aí, né, contra o Palmeiras, hoje às 9h30, e o Santos está possivelmente escalado aí. Informações diretamente da ESPN, Neymar não vai jogar, mas tem informações extras, fica até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e compartilha suas opiniões nos comentários, como vocês fazem sempre, beleza? Então vamos ver as últimas informações do Santos. O Bruno Andrade vai querer ver essa aí, não, pelo amor de Deus. O Edu Silva tá perguntando se o Palmeiras pensa em zagueiro pro ano que vem. Bom, vamos lá. O pessoal do Planeta Palmeiras primeiro queria saber do Flaco. É do Flaco? Tem Fujadinho. Primeiro do Neymar, então. Vamos Primeiro Neymar, do Neymar. porque aí o Hernan tá apurando Tá, Flaco. o Hernan tá vendo do Flaco. Vamos lá, com o Neymar. O Neymar vai jogar hoje? Neymar não estará presente em Palmeiras contra Santos no Allianz Parque No hoje. campo. Não vai jogar. Mas ele não vai nem no Allianz. Existe a expectativa que o Neymar esteja presente no Allianz Parque Legal. para acompanhar o time do Santos, porque ele pegou um helicóptero e veio para São Paulo, mas ele não vai concentrar com a equipe. Mas existe a expectativa que ele esteja presente no Allianz Parque, mas ele não vai atuar hoje. Está cortado da partida de Mas hoje. ele jogou um pouco contra o Fortaleza? Jogou um pouco, mas tem a questão... 20 minutos, e quando ele jogou, o Santos empatou. Foi 30 minutos ainda que ele jogou contra o Fortaleza. E ó, que o Fortaleza ainda deu uns sustinhos ali, hein? Exato. Mas ele mudou o jogo. Ele mudou, você viu que ele entrou e deu uma dinâmica para a equipe, Foi. tanto que o gol ele dá um toque de fundo, Isso. cruz e tudo mais, e o Adonis Frias faz o gol, que acabou virando contra. Mas ele tá poupado, o Neymar ele quis jogar na partida de hoje, ele demonstrou muito interesse, só que por recomendação do departamento médico do Santos e do próprio staff pessoal do Neymar, a recomendação foi que ele não esteja presente, não atue por conta do gramado sintético. E aí, ele volta contra o Flamengo no final de semana, lá no Maracanã. Então, contra o Flamengo é certeza. Contra o Flamengo é certeza. Ele treinou Mas ontem. será que não valia esse risco? Mas aí vou te lançar essa questão. É. Ele joga hoje, joga, sei lá, meia hora, 45 minutos, que é um tempo. Aí ele se lesiona e fica fora pro resto da reta final de temporada. Aí não vale. Aí não vale. O Neymar treinou normalmente ontem, um grupo normal, mas ele não vai jogar hoje. É até uma informação que eu estava falando com algumas pessoas mais cedo do Santos. Não estará presente hoje e domingo contra o Flamengo ele vai jogar no Maracanã. Você vê que ele jogou na Arena MRV e deu ruim, né? Logo no começo do jogo. Não logo é. No começo. Não é assim, vou voltar numa uma discussão interminável, tal, que até acho que não vale a pena aqui, porque aqui a gente não dá opinião, a gente traz muita informação. Mas é uma informação que se confunde muito com opinião. Tem jogadores que não tem jeito, não se adaptam ao gramado sintético. Os caras entendem que aquilo não é o solo ideal para o tipo de jogo deles. Uhum. É o Lucas, é o Thiago Silva, é o Neymar. Os caras não conseguem se adaptar. Ah, mas o Neymar tem um grama sintética no quintal da casa dele. Gente, É diferente. aí é Uma churrasco. coisa é jogar com o Davi Luca, não é? E outra coisa é jogar com o Gustavo Gomes É hoje, isso. por exemplo. O Neymar, ele tem essa preocupação com grama sintética. Apesar de ele ter demonstrado interesse em jogar hoje, ele tem essa preocupação até como o Hernan falou, no jogo na Arena MRV, que ele se lesionou. Então, existe essa preocupação, ele queria jogar, demonstrou interesse, Isso. mas como um todo, eles acharam melhor poupar. Mas, ô Felipe, aí a gente tá falando do risco, porque o Vitória também venceu ontem a partida. Sim. Isso, claro, segura o Internacional, mas é o Santos quem tá na zona do rebaixamento hoje. E até uma informação que eu apurei com algumas pessoas do Santos, existe uma preocupação enorme com o rebaixamento. Não é um medo, mas é uma preocupação. Porque o Santos agora entrou novamente no Z4 e agora ligaram um sinal de alerta dentro do clube, porque sabe que vacilaram muito da Vila Belmiro, principalmente nas duas partidas contra o Vitória, que perdeu. O Vitória, que é um adversário direto na briga contra o rebaixamento, e empatou contra o Fortaleza. Então o Santos tem essa preocupação com o rebaixamento e vê a necessidade de que a Vila Belmiro volte a ser aquela Fortaleza. Caldeirão, Volte a ser Caldeirão. o ponto forte, o Santos Caldeirão. perdeu ponto lá pro Vitória, pro Fortaleza. Fortaleza. Desses 6 pontos, ele fez um. Para time que tá Lá embaixo. Perdeu pro Internacional. Perdeu pro Inter. E Ó, ganhou do Inter- Flamengo e do Corinthians. Então, mas pensa, ó, os times que estão ali com ele, Inter, Fortaleza e Vitória, 9 pontos. Ele fez um. Contra até adversários que, assim, não vem cantando a temporada também. Isso. E aí o Santos vê a necessidade da Vila, como a Ana falou, voltar a ser aquele caldeirão. Então, existe a preocupação com o rebaixamento em todo o bastidor do clube,
Mas não é um medo, é uma preocupação. E eles estão com o sinal de alerta ligado, Bruno. Então vamos lá, enquete que tá aí no nosso YouTube é quem vai ser o campeão brasileiro. Cascão Flamenguista. Clássico desta quinta-feira. Ele ganhou uma importância maior ainda pela possibilidade do Palmeiras ampliar a vantagem na liderança e o Santos que caiu para a zona do rebaixamento. Palmeiras e Santos, o chamado Clássico da Saudade, que virou praticamente um mata-mata em pleno Campeonato Brasileiro. Nessa quinta, aqui mesmo no Allianz Parque, o jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Nacional. E depois disso, teremos no sábado que vem, dia 15, o jogo válido pela 13ª rodada, partida atrasada por causa do retorno do Palmeiras na época da Copa do Mundo de Clubes. Para esse compromisso, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Gomes e Alan, jogadores que foram poupados contra a equipe do Juventude, mas Aníbal Moreno, que recebeu o 3º cartão amarelo, está fora. A gente tinha uma meta desde o começo do campeonato que nas últimas 10 rodadas era estar brigando pelo título. É o que a gente está fazendo. E muito importante estar na liderança da competição, né? Já no Peixe, o suspenso é o zagueiro Luan Pérez. Com isso, Adonis Frias deverá ser o substituto. Mike treinou normalmente e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Nessa quinta, um verdadeiro duelo decisivo, que vale não só na briga pelo título do lado do Palmeiras, mas também contra o rebaixamento do lado do Santos. Teremos mais de 37 mil torcedores nas arquibancadas. E no retrospecto geral, pegando as últimas 20 partidas, o Verdão leva... Dali Peixe. O Santos é o tema no tempo de jogo. Vai passar o campeão, tricampeão mundial, o campeão de todos os tempos, campeão de Oktoberfest. Agora, o Santos. Muito bem, pronto. Agora a gente já fala dos dois. Arturo, não fica, Concordo não com fica você. engessado. Agora vocês podem falar dos dois aqui. E ainda que o Ranieri falou da parte do lado esquerdo, além de Felipe Anderson e também o Sousa, né? Ele tem uma outra alternativa também, se ele quiser utilizar o Maurício, né? Ele tem ali 3 jogadores para armar jogadas, você tem o Alan, você tem até o Flaco Lopes, que dá um passo atrás para fazer ali a armação das jogadas, aí do lado esquerdo você pode até ter o Maurício, para você ter até um controle do jogo, até coloquei no mapinha isso, mas eu acredito que vai o Felipe Anderson, né? Deve ir o Felipe Anderson do lado esquerdo. Mas ele gosta muito do Sousa, né? E utilizou isso no jogo contra a equipe da LDU. Eu acho que o Maurício pelo lado esquerdo, não mais. Acho que esquece. Acho que o Sousa entrou muito bem, ele tem o Felipe Anderson, então ele fica com essas duas possibilidades ali pelo lado esquerdo. E o Felipe Anderson tem a questão da lei do ex também. É verdade. Que tem sempre pesa, né, querendo ou não. Mas você sabe, eu acho que hoje, se ele entrar com 3 zagueiros, eu cravaria o Veiga como titular. Eu acho que ele vai. É um jogo que ele pode dar essa possibilidade, até para preservar mais o Alan. Ele mesmo falou que é Alan, desculpa. Então, o Alan, que realmente, se você for olhar pro que vem apresentando, ele é o titular absoluto hoje do Palmeiras ali pela direita. Não há como contestar isso. Mas talvez para segurar, pensando na final da Libertadores, que aí vai precisar, sim, desse menino jogando o que vem jogando, com a intensidade que vem jogando. E hoje, não desmerecendo o Santos, mas olhando efetivamente para o que vem acontecendo, pode se dar o luxo de ter um time mais cadenciado, com mais técnica, tocando, fazendo a bola. Deve ter a bola na Aliança. O Santos, no último jogo, até a título de comparação, o Vojvoda, ele muda, né, o sistema do Santos. Para mim, contra o Fortaleza dá muito errado, tá, no primeiro tempo, tanto que ele, no segundo tempo, já volta com modificações. Ele colocou o João Schmidt, o Zé Rafael, o Roleiser, o Vitor Hugo e o Barreal, praticamente 5 meias. Né? A ideia saca dele... o Guilherme, né? Ele saca o Guilherme. A ideia dele é justamente tentar ganhar no meio campo. Se, por exemplo, o Vojvoda, mais uma vez, o que pode acontecer de colocar o Vitor Hugo, João Schmidt, Zé Rafael, próprio Roleiser, que foi mal e foi substituído no intervalo, eu acho que talvez o Abel ele também tente povoar o meio campo, justamente para ganhar ali o meio campo. E o Veiga nessa, eu concordo com o Costa, assim, para variar, né, que é uma coisa rara, o Veiga também pode ganhar uma oportunidade ali no time titular. Até para jogar nas costas do Zé Rafael, porque se tem um nome que é coringa para o jogo de hoje, é Zé Rafael. Tanto pro lado do Santos, ele pode de fato fazer a diferença, quanto pro lado do Palmeiras, se tem um jogador que o Abel conhece, é o Zé Rafael. Eu acho que foi o grande ícone da era Abel Ferreira até o ano passado, foi o Zé Rafael. Foi o grande jogador dele, foi quem ele recuperou, quem era o carregador de piano com qualidade na época
até o ano passado. Ele carregava o piano, mas também sabia tocar um pouquinho ali, tirava algumas músicas, sabia, né? tirava boas músicas. Então acho que também tem a deficiência física do Zé Rafael que ele vai saber explorar também. Então, o nome desse jogo vai ser o Zé Rafael, tanto pro bem quanto pro mal, para um lado e pro outro. E a minha dúvida é se ele povoar esse meio-campo com 5 jogadores, se ele vai manter o Lautaro Dias, que é um jogador um pouco mais pesado, ou se ele vai colocar no escape o Guilherme, né? A volta do Guilherme para ser esse jogador um pouco mais à frente, né? Mas eu não acredito que vá com 5 jogadores no meio-campo, não. Acho que ele vai tentar Guilherme e o Lautaro Dias. E o Neymar fora da lista dos relacionados. Mas o Neymar, ele tá confirmado, ele tá fora da Não, lista dos relacionados? Tá fora da Tá lista? fora. A assessoria de imprensa Confirmado. acabou de Passou mandar. aí? É mesmo? Eu tava nessa dúvida. Eu também. Porque Isso. outro Acabou dia de falaram que não mandar ia a jogar lista dos contra o Fortaleza. relacionados. Vê aí. Ah. Ó, relacionados Tudo bem, não tem na problema. ordem numérica, não tem o camisa número 10 de Tiquinho Soares, vai pra Guilherme de Então, 9 a 11. Então, cara, está eu fora acho- da lista eu dos acho- relacionados o Neymar. Com todo Isso. respeito ao Neymar, ao Otávio, eu acho bizarro isso, velho. Eu acho bizarro, sabe por quê? Porque o Santos tá precisando. Entendeu? Eu digo assim, beleza, há o temor, né? Então as pesquisas mostram que as lesões são iguais em sintético, em gramado natural, etc. Tá, mas vamos deixar isso de lado. Vamos tentar entender o lado do jogador também, do staff dele, etc. Ele sofreu com muitas lesões, etc. Mas assim, cara, fica pelo menos no banco de reservas. É óbvio, pô, exerça Fica a ali, liderança, pelo menos o fique no nome banco, que tem. fica no banco. Faz aquela sombra, né? E se coloque ali pra ficar à disposição, pô, se precisar de 10 minutos, E 15 você bota minutos. uma pulga atrás da orelha do técnico vizinho, ali, o Abel. Será que o Neymar vai jogar? Se ele Claro. jogar, o que eu vou fazer e Claro, tal? põe né? pra aquecer ali e Isso, tal. sabe? E mesmo pros colegas, né, Rani? Não, Pô, e assim, ó, a gente cansou de ver, né, jogador que disputou final de Copa do Mundo lesionado, né, que no sacrifício, que jogou com infiltração. O torcedor, ele se identifica com isso. Não tô dizendo que o jogador, e muitos jogadores, eles pagam um preço depois que se aposentam devido a uma série de infiltrações. Não tô falando que nem o Paulinho, que ficou lá jogando uma temporada inteira zoado. Mas um jogo, às vezes, um jogo que é importante, um jogo que é chave, sabe, fazer um esforço extra. Particularmente, eu acho que o Neymar, ele poder. É minha opinião, só não tô na pele dele, etc. Que eles devem ter posto na balança, né? Pô, se ele joga, é sintético, o Neymar é um dos maiores críticos a gramados sintéticos, não só o do Palmeiras, gramado sintético em geral. Aí vai que machuca de novo e fica fora do resto. Mas Você não é entendeu? aí que ganharia mais força, mais peso isso? Mas Ele ser eu tão crítico acho- e falar, não, eu vou. Mas Eu tô foi a nesse minha jogo tese aí. ontem. Eu falei, ó, o Neymar, ele vai pintar. Eu acho que ele vai pintar ali e falar, eu não gosto de jogar no gramado sintético, eu disse que não ia jogar, mas o Santos tá precisando pelo Santos e eu eu vou vou. ficar à É, disposição, pelo menos à claro. disposição alguns minutos. Sabe por quê? Esse jogo não é um jogo qualquer, cara. Esse jogo é o jogo que o Santos ele vai entrar na zona de rebaixamento se não conquistar pelo menos um ponto. E depois que você entra na zona de rebaixamento, o bicho pega. E aí fica muito mais difícil, principalmente você tendo pela frente um Flamengo que vai precisar ganhar de qualquer jeito para não deixar o Palmeiras desgarrar. Ou seja, o Flamengo vai com 110% para esse jogo contra o Santos. E depois você tem o Palmeiras de novo. E depois o Mirassol. A gente E tem depois que o pôr isso Às vezes na na planejada na que eles conta. fazem, eles estejam contando aí menos 3 pontos hoje e contando e jogando tudo em cima do jogo que falta, né, a dever, que é contra o Palmeiras, com data FIFA, com o Palmeiras com muitos desfalques. Talvez, e na Vila. Talvez eles estejam jogando todas as fichas nesse jogo. Mas, Lima, se você tivesse, beleza, contando menos 3 pontos ontem e o Vitória não Hoje. tivesse. 3 pontos. Você não tá contando com esses 3 pontos. Mas o Vitória tivesse, sei lá, empatado o jogo e você fosse permanecer fora do Z4, eu até entenderia mais. Só que não é o caso. O Vitória ganhou, o Santos está no Z4. O Santos precisa pontuar para sair do Z4. Então, sinceramente. Mas então, é um ponto sério. Família, eu concordo com o comentário aí, esse último comentário aí. Eu acho que às vezes a gente tem que abdicar algumas coisas para ajudar alguém, para dar um jeito na situação que está de mal a pior. Na situação do Santos não é brincadeira. O Santos precisa ganhar de qualquer jeito. E nem mais jogasse, ao menos teria ali um gatilho pro Palmeiras, né? De repente o Palmeiras botar uma marcação ali, mais de Neymar e sobrar espaço para alguém. Mas ele já falou que não joga no sintético, ele já falou isso antes mesmo de jogar, então a gente não pode também agora falar. Ele poderia abrir mão, mas é particular, né? De pessoa para pessoa. Também não adianta ele jogar e de repente ele se lesionar, e aí vai ser mais, vamos supor, como ele ficou aí
48 dias, né? Quase 12 meses. Foi pior, porque, como fala, cara, ruim com o Neymar, pior sem ele, cara. Eu penso assim, quando tem o Neymar em campo, os holofotes ficam um pouco em cima dele. Pode sobrar espaço para outro jogador. Não aquele que esteja jogando muita bola, que a gente sabe que ele não está também jogando essa bola toda, mas já dá uma dificultada para o adversário, beleza? Então, pessoal, não vou falar muito, porque a gente fica abatido, porque a gente sabe que é um jogo difícil. Ontem o Flamengo empatou e hoje o Palmeiras precisa ganhar para se manter na liderança. E o Santos é um time que, infelizmente, não passa confiança para nós torcedores. Mas temos que pensar positivo, né? Vamos pensar positivo o tempo todo. Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo aí. Se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e compartilha suas opiniões nos comentários. Tô desanimado mesmo, pessoal. Tô desanimado, mas fazer o que tem que acreditar, né?